Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Haribol, Haribol. Vamos hoje falar mais um verso do Bhagavad Gita. Então vou escolher aqui aleatoriamente, abrindo aqui o nosso Gita. Essa canção é uma descrição de Vrindavana, Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Então nessa canção está sendo descrito como Deus age em sua morada pessoal, né? Fala-se das suas servas, as gopis, das florestas. Enfim, existe um mundo espiritual e existe um local original onde Deus ele cria, tipo, tudo que a gente vê aqui da natureza, dos lugares, dos animais, dessa coisa do relacionamento, da devoção. Existe um lugar causal, original. Assim como Krishna, ele se relaciona com Radharani, então esse é o princípio do amor. Todo sentimento que as pessoas têm aqui no mundo material, esse sentimento de amor, de devoção, de entrega, tudo isso tem uma origem lá em Krishna e Radharani. Estamos considerando aqui Krishna como a suprema personalidade de Deus e Radharani como a energia de amor de Deus. Assim também, esse lugar chamado Vrindavana é uma expansão da energia de Deus, onde tudo acontece no nível de perfeição máxima, de amor máximo. Tudo se irradia de Vrindavana para as existências espirituais, existências materiais. O que acontece é que esse mundo material aqui, sendo uma energia de Maya, uma ilusão, ele reflete pervertidamente, ou seja, como se esse mundo material estivesse de cabeça para baixo, um espelho de cabeça para baixo do mundo espiritual. Assim os espíritos, aquilo que nós somos eternamente, como partes integrantes de Deus, queremos manifestar esses sentimentos de Vrindavana aqui nesse mundo. Então, nos movimentamos aqui buscando um relacionamento perfeito, tentando amar as coisas desse mundo, mas esse mundo é um reflexo pervertido. Não há originalidade aqui, tá? E tem o porquê de estarmos aqui vivendo essa experiência que é o contraste do mundo espiritual. Então, essa canção, ela está descrevendo Krishna, Radharani, as gopis, as relações dos devotos com Deus, da floresta, tudo aquilo que é a causa, tá? Quando você canta essa música e você tem esse conhecimento que eu estou falando aqui agora, você está lembrando da origem de sua pátria espiritual. Quando Krishna ele vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita, ele está nos convidando a voltar para esse local original, onde ele manifesta os seus passatempos perfeitos e puros. Quando Krishna vem aqui
no planeta Terra, por exemplo, quando ele veio há 5.000 anos atrás, toda a Vrindavana veio com ele. Por isso que tem a Vrindavana na Índia, que é uma réplica da Vrindavana original, quando ele esteve aqui. Onde Deus vai, todo o seu séquito, toda a parafernália, tudo vem junto, porque onde está Krishna está Vrindavana. Eles também dizem que onde está um devoto puro é onde está Vrindavana. Só um devoto puro consegue ver a Vrindavana real nessa réplica da Vrindavana material. Porque são os olhos da consciência do amor, os olhos da consciência espiritual no mais alto nível que um espírito tem dessa relação dele com Krishna aqui nesse mundo material. Então ele passa a ver esse mundo, né, esse reflexo pervertido, ele consegue colocar esse mundo de cabeça para cima, porque ele entende quem é a causa e o centro completo das relações. Por isso temos que fazer imediatamente esse trabalho de recuperação da nossa memória espiritual, e é isso que Krishna vem fazer quando ele vem nesse mundo. Ele fala lá no mundo espiritual, vocês estão sempre se relacionando comigo em diversos humores, em felicidade plena, bem-aventurança, amor. E esse é o local original que vocês têm que estar. Por algum motivo vocês caíram aqui nesse mundo material, você vai saber depois porque você caiu aqui, mas isso não interessa. Interessa que você está obtendo esse conhecimento e está procurando ativar aqui nesse mundo a sua consciência espiritual, a sua conexão com Deus no seu coração, e aí esse sentimento de Vrindavana, a sua relação com Deus, o desenvolvimento, né, a transparência do seu corpo espiritual, vão se manifestar aqui mesmo, nessa forma humana. Temos que praticar. Todos os dias você tem que almejar, devido a esse conhecimento que você recebeu, de que esse mundo é temporário, esse mundo é miserável, esse mundo é algo que não vale a pena investir, porque vem a morte, tira tudo. Mas se nessa vida você recebeu o conhecimento puro que Krishna traz, ou que os devotos puros de Krishna, que são enviados do mundo espiritual, ou dos seres que despertaram nesse mundo, estão passando, porque agora já tem essa experiência da vivência com Deus no coração, onde eles compreendem essa revelação que é dada pelo próprio Senhor Supremo, eles se tornam seres pacíficos nesse mundo. Já não tem nada mais a ganhar e não tem nada mais a perder. Eles estão nesse movimento transcendental interno, vivendo já no sentimento de Vrindavana, nesse lugar original, onde tudo é feito de amor, de consciência, de felicidade. Tudo vive em êxtase em Vrindavana. E é isso que nós estamos buscando agora, inconscientemente, dessa forma humana. Queremos, de alguma forma, sentir o néctar da existência. Queremos sentir a presença de Deus, realizar isso em nosso coração. Daí o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore, concentra sua energia e seu tempo em meus pés de lótus, porque é assim que você vai gerar uma frequência na qual eu não só vou poder me revelar para você em vida, como na hora da morte, você estando nessa consciência frequencial, fruto de uma prática espiritual de toda uma vida, na hora da morte você é conduzido para esse lugar divino, onde você atinge essa perfeição. Então, Krishna ele está nos convidando para ir para Vrindavana, o planeta dele chamado Krishna Loka. Loka quer dizer planeta. O planeta de Krishna, que tem vários lugares, mas existe um lugar lá chamado Vrindavana, e é para lá que Krishna quer que você vá.
Lá no mundo espiritual também, que é chamado Vaikunta, tem vários planetas espirituais. Aí vai do gosto do devoto, né? Que adora alguma encarnação de Krishna, alguma expansão de Krishna. Porém, a ideia é que Krishna fala, venha para cá. E essa Vrindavana, né, em várias escrituras, é descrita, principalmente no Srimad Bhagavatam, no canto 10. Devemos estudar sobre Vrindavana, aprender como é que Krishna está lá, como ele se movimenta, os devotos, porque se você não abandonar esse corpo com esse sentimento amoroso por Deus, provavelmente você não vai ir para o mundo espiritual. Se você não acordou espiritualmente e vive em Deus, sentindo a presença de Deus, entendendo que todo esse mundo material nada mais é do que uma condensação energética da energia espiritual e que tem uma função dentro daquilo que se chama, que aqui é uma escola para você aprender a recuperar a sua consciência, a sua memória. E Deus, sendo a misericórdia infinita, ele nunca nos deixa sem conhecimento. De modo que todo mundo tem que absorver esse conhecimento, meditar sobre esse conhecimento e realizar esse conhecimento nesse sentimento de rendição pura a Deus. Krishna fala, né? Vivam aqui nesse mundo em serviço devocional ou em atividades onde vocês estejam sempre se lembrando de mim e tentando favorecer as outras pessoas que estão dormindo, passando esse conhecimento ou ocupando-as em alguma coisa que tenha relação com Deus, que é revelado, Krishna. Tá? Então, Srimati Radharani, Vrindavana, Balarama, todas essas personalidades são expansões de Krishna, do poder de Krishna, do amor de Krishna, da sabedoria de Krishna, tudo se personifica. Assim você também é uma pessoa, que aparentemente se personifica numa forma humana, mas essa forma humana não é a pessoa é você. Assim também, né? Deus, ele é uma pessoa, mas ele também é energia, você também é uma pessoa. Essa sua forma material é uma energia sua, que você está manifestando através da sua mente, mas você é o espírito que está lá por trás, você é a pessoa original nessa história toda aqui, dentro dessa ilusão material, né? Seja no estado de vigília, seja no estado de sonhos, seja no estado de sono sem sonhos, que são os 3 estágios do modo da natureza para a gente experimentar a nossa realidade. Então temos que acordar imediatamente. Se Deus trouxe o conhecimento, por que você já não está assim, estudando isso? Por que você já não está aplicando esse conhecimento na sua vida? Sua vida está passando dentro dessa experiência, dessa forma humana, e você tinha que aproveitar isso ao máximo, principalmente se você tem boas condições nesse mundo, principalmente. E se não tiver, Deus, se você realmente se render ao divino, Deus vai fazer os arranjos para que você tenha as boas condições necessárias para o seu progresso espiritual. São os acréscimos, né? Você busca em primeiro lugar esse reino de Deus, esses acréscimos, ou seja, suas necessidades materiais e espirituais são manifestadas por Deus para que você possa avançar mais em paz, tranquilamente nessa vida. Tá? Então eu tenho um verso aqui do Bhagavad Gita, que eu abri aqui aleatoriamente, o verso 72 do capítulo 18, onde Krishna está falando para Arjuna:
Ó filho de Prita, ó conquistador de riquezas. Será que você ouviu isto com a mente atenta? E acaso sua ignorância e ilusões já se dissiparam? Então, dentro do contexto que a gente estava falando até agora, esse verso, depois de Krishna passar todo o conhecimento para Arjuna, entendendo, né, que Arjuna é um discípulo que simboliza cada um de nós, e Arjuna foi colocado em ilusão por Krishna, para que o conhecimento do Bhagavad Gita fosse revelado de uma maneira bem simples. Qualquer um pode entender o Bhagavad Gita, que ele é o ABC do conhecimento espiritual, porém, falado por Deus, ele se torna o mais elevado. Então, ele está falando aqui, Arjuna, o conquistador de riquezas. Então, as riquezas, a maior riqueza é esse conhecimento de Deus. Tudo pode ser tirado de você desse mundo, menos a sua realização. Essa é a maior riqueza. Como dizia, né, Jesus, onde está o seu coração é onde está o seu tesouro. Coração significa atenção. Onde está a sua atenção é onde está aquilo que você carrega de mais precioso. Então, Deus é o ser mais precioso, porque Deus é a riqueza suprema. Então, Krishna está chamando Arjuna aqui de ó conquistador de riquezas. É isso que nós temos que conquistar nessa vida. Né? Riquezas, mas entender o que é a riqueza. Quando você está com Deus, você se torna um co-criador natural de tudo que você quiser. Então, a riqueza não está no lado de fora, ele está no seu poder de co-criar o que você quiser. Então, Arjuna, ele tinha que conquistar, naquela época, o governo espiritual para o mundo. Daí ele foi colocado por Deus para vencer essa batalha de Kurukshetra, os demônios que impediam esse governo espiritual de se manifestar, e ao mesmo tempo ele se tornou o preceptor, né, o receptor primário desse conhecimento que Deus trouxe. Então, Krishna, fazendo o papel do mestre espiritual, ele falou assim, será que você ouviu isto com a mente atenta? Porque geralmente a nossa mente é sempre distraída, né? Você ouve, lê o Bhagavad Gita, mas sua mente ela fica especulando. Você não entende que você tem que deixar Deus falar no seu coração. Então você ouviu isso, Arjuna, com a mente atenta? Você entendeu? Compreendeu? Aí depois ele fala, a sua ignorância e ilusões já se dissiparam? Você está parando de especular, você está entendendo que você tem que se render a mim, tem que fazer o seu dever espiritual nesse mundo, sob a minha vontade, que você é só uma célula no organismo universal. Então Deus é assim, né? Ele vem, passa o conhecimento e depois ele pergunta, você entendeu? Se Arjuna entendeu realmente, se a ignorância dele dissipou, imediatamente a alma se rende à alma suprema e começa a viver uma vida plenamente espiritual nesse mundo. Então vamos fazer isso, não vamos deixar para depois, para outra forma humana, para outra vida. Vamos espiritualizar o nosso coração, fazer que o nosso coração seja a morada de Deus, a Vrindavana. Vamos viver essa Vrindavana aqui e agora, já que Deus nos convida amavelmente a ir para lá se nós fixarmos a mente nele com atenção e nos seus passatempos. Então essa é a mensagem do Bhagavad Gita. Renda-se a mim, torne-se meu devoto, adore-me, porque eu sou, você é uma parte minha. E esse é o processo amoroso onde nós contactamos o divino em nosso coração e ele se revela para nós e nossa vida fica perfeita aqui mesmo, nesse mundo material pervertido do mundo espiritual. Ok? Beijo no coração, meditem.
Haribo, Jai Brindavana aqui.